Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, O Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios e nos últimos 7 anos tenho prestado consultoria para a empresa familiar. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o tópico. A empresa familiar sempre está com dinheiro, mas nunca tem dinheiro. Esse é uma coisa que a gente sempre escuta, né? Ó, tá difícil a situação, a gente não tem fechado o mês, né? E aí a gente começa a falar muito sobre isso e a gente começa a tentar entender quais são os motivos daquela empresa sempre estar com fluxo de dinheiro dentro dela, né? Senão a gente já teria ela não existiria mais, mas ela nunca tem dinheiro efetivamente para poder ter ações, para poder desenvolver, para poder às vezes pagar todas as contas, né? Mas ela sempre está com dinheiro. E isso eu acredito que seja uma cultura, na verdade, né? Que nós temos hoje no Brasil. Eu não sei se em outros países tem, mas no Brasil a gente tem uma cultura muito de não ter essa gestão, né? De falar dificuldade, mas efetivamente a gente vê que muitas pessoas têm essa relação com o dinheiro e acaba sendo muito assim um valor da própria empresa, muito como que ela vê, como que ela enxerga isso. E com isso a gente começa a buscar naquela empresa para entender efetivamente, olha, o que ela passa, como ela se enxerga, como ela trabalha, que está ocasionando isso, né? Para a gente entender, diagnosticar isso, tá? E aí a gente encontra 6 principais fatores aí da empresa não ter dinheiro, né? O primeiro, ela gera pouquíssimo valor, né? Então, assim, ela não agrega valor para aqueles clientes ou para aqueles possíveis clientes, né? O que eu quero dizer com isso? Ela não cria, de fato, uma conexão com aqueles clientes, tá? É uma venda muito de oportunidade que ela tem. Tá? Ela não cria um posicionamento, ela não é vista como uma das provedoras daquela solução. Tá? Ela é simplesmente, eu estou precisando disso, o fulano lá vai e acaba comprando, né? Ela não tem uma relação próxima, tá? Com o cliente que cria aquela percepção de valor, que cria aquele posicionamento, que cria aquela conexão, tá bom? Então esse é um fator. O segundo fator é sem diferenciação, né? Além de ela não ter muitas vezes esse posicionamento, ela não é reconhecida por alguma coisa específica. Então, por exemplo, ela não é eu vendo, ah, eu sou uma padaria e nesse processo da padaria eu não sou reconhecido por alguma coisa especificamente assim. Olha, aquela padaria, ela sempre tem um tipo de bolo toda quarta-feira. Aquela padaria, ela é de um português, eles têm uma receita de Portugal exclusiva de um pão X de uma área tal, né? Aquela padaria, ela tem um vinho específico da região X de Portugal, sabe? Ela não tem uma diferenciação nem na prestação de serviço e também nem no produto, tá? E aí a gente vai para um terceiro, que é essa questão assim, da falta de inovação, né? Muitas vezes ela só tem aquele produtinho e ela é sempre aquela mesma coisa. Eu vendo esse mesmo tipo de produto, eu vendo esse mesmo tipo de serviço, eu não acrescento nada, eu não inovo a forma de entregar, né? E aí a gente não está falando assim, ó, mas Eduardo, como que eu vou agregar se eu vendo folha de sulfite? Então, mas você não agrega na embalagem, você não agrega na comunicação, você não agrega na entrega, você não agrega no pós, você não faz um trabalho de entender, né, o que ele estaria precisando a mais. Então, esse processo, você fala assim, não é só no serviço e no produto que eu posso agregar, eu posso agregar em outros momentos também. Aí uma outra coisa que a gente vê é a falta de conhecimento daquele cliente. Como para trás eu não crio nada, eu também não tenho conhecimento daquele cliente. Eu sei que ele precisa de comprar um pão, eu tenho pão, né? Mas eu não sei qual é o perfil daquele cliente que mais vem na minha loja. Eu vendo roupa, eu não sei exatamente como que é aquele perfil. Eu crio um produto, né? Eu fabrico um produto, mas eu não sei exatamente
o que ele precisa na jornada dele de consumo daquele meu produto, né? Quando a gente fala de mix de solução, a gente tem que estar pensando em toda a jornada dele. Antes de ele comprar o meu produto, mas também após ele comprar, como ele utiliza, com o que ele utiliza, de que forma ele utiliza, em que momento ele vai utilizar, em quanto tempo ele precisa desse produto, ele compra outras coisas que envolvem o meu produto, né? Tem todo esse processo que eu acabo não conhecendo ele, a dor, o desejo, as facilidades que eu poderia criar, né? Então tem isso que a gente precisa movimentar e a gente vê que não tem, né? E também tem um último aí, o último não, um fator que é a falta de gestão, que de fato a gente vê que é aquela situação de muitas vezes dentro da empresa familiar acontece, eu tenho um caixa, eu tenho uma gaveta, essa gaveta é a principal, eu coloco dinheiro, eu tiro dinheiro, eu coloco dinheiro, eu tiro dinheiro. Então eu não tenho uma gestão financeira e nem gestão da operação. Eu não sei o que ocorre, né? Ela acaba sendo uma gestão muito informal, né, do processo. E aí automaticamente eu não tenho conhecimento de nada. Muitas vezes eu não tenho fluxo, muitas vezes eu não tenho nenhum processo que possa ajudar nessa situação. E no final aí, por último, que é o sexto item, né, que a gente fala que é a falta de planejamento. Eu preciso olhar exatamente como está a minha gestão, preciso ter tudo isso para eu planejar o meu futuro. Se eu estou tendo essa questão de estar com dinheiro, mas eu não tenho o dinheiro, alguma coisa eu preciso começar a fazer. E é me planejar para começar a ter esse dinheiro. E aí a gente entende que essas empresas não têm um planejamento porque elas não sabem para onde elas estão indo. Então eu consumo esse dinheiro ou eu não projeto o consumo desse dinheiro. Muitas vezes eu vejo a empresa entrar o dinheiro dentro dela, mas ela não sabe o que ela vai ter a pagar. Quando chega, ela vai pagando aquilo ali e ela nem sabe para que ela está utilizando. Então, ela não está fazendo uma precificação correta, ela não está enxergando o fluxo de caixa, ela não está entendendo quais serão as despesas e custos da operação. Tudo isso faz que ela acaba não conseguindo desenvolver um planejamento. E quando ela não tem esse planejamento, ela não sabe o que está por vir, né? Ela não está entendendo o que vai acontecer no futuro, a curto, médio e longo prazo. Isso é importantíssimo para essa empresa, tá? E aí a gente vê três impactos, assim, que de cara nessas empresas quando elas têm esses fatores, né, por não terem esse dinheiro. Fala pessoal, tudo bem? Estou interrompendo rapidinho esse podcast só para te passar um recado. Se você é dono de empresa familiar, eu estou em busca de novas empresas familiares que desejam transformar, reestruturar os seus negócios, aumentando a sua lucratividade em até 10 vezes e zerando todos os conflitos em um ano. Siga o meu Instagram, @EduardoRToledo, e acompanhe meus conteúdos diários lá. E me mande uma mensagem para a gente poder falar da sua empresa, entender como que eu vou ajudar você nesse processo. O primeiro é o aumento da dívida, é um aumento drástico, assim. Geralmente empresa que tem essa questão de eu tenho um fluxo de dinheiro, eu estou com dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, ela é muito tomadora de dívida. Começa a tomar muito dinheiro no mercado, ela começa a atrair muito esse tipo até de fornecedor, porque ela acaba sendo uma empresa que não tem uma gestão efetiva do seu caixa, né? Então ela acaba aumentando drasticamente ali as suas dívidas. Muitas vezes tem uma renegociação de dívida. Uma certa vez eu estava fazendo uma consultoria e aí, na verdade, era mentoria. E nessa mentoria eu estava desenvolvendo ali. Eu perguntei para ele, falei, mas quantas dívidas você tem? Olha, hoje de dinheiro eu tenho dívida, se eu não me engano, era 7 dívidas. 7 dívidas de dinheiro. Eu falei, tá. 7? Mas você tomou em 7 lugares? Eu falei, não, é que eu tenho dívida da dívida. Ele falou assim, adquiri um dinheiro, não consegui pegar, fui em outro lugar, peguei, depois eu não consegui, fui pegar um outro dinheiro, depois e ele estava na 7ª. Tinham 2 principais dívidas que ele tomou, o resto foi tudo para bancar as outras dívidas, que ele não está conseguindo suprir. E aí, nesse processo, virou uma bola de neve, tá bom? Então, ele tem muito isso, né? A outra situação que a gente vê na empresa familiar outro impacto é aumentar drasticamente os conflitos.
Aí a discussão é baseada nos conflitos, nos medos, em tudo que ali está sendo gerado, que eles não vão ter o medo de perder de fato, né? Então começa ali a ter um conflito por tudo. É um conflito num modo de ver, de se colocar, às vezes é um posicionamento mais de agressividade começar a tomar conta daquela empresa. A gente vê que os integrantes eles têm uma dificuldade muito grande em poder falar, né, de uma forma mais tranquila, isentando a emoção, aí eles começam a acrescentar muita emoção naquela fala. Então, os conflitos eles começam a ser muito altos. Eles começam a impactar mesmo a vida e aí a gente não consegue mais ter o que é pessoal do que é o profissional. A gente começa a ter uma junção dos dois, que isso é normal até numa empresa familiar. Entretanto, a gente precisa tentar separar ambos, né? Assim, o que é deixa em casa do pessoal e o que é da empresa deixa da empresa. Quando você for para casa, você deixa da empresa. Isso é um ponto que a gente acaba tentando trabalhar muito com uma forma de profissionalizar os processos, a gestão, né, para as pessoas terem essa divisão. Mas no momento desse, a gente vê que não tem mais caminho. Ali começa a se tornar, e ali é o esposo com a esposa se agredindo, né, verbalmente, filho com filho, filho com pai, e aí os ânimos eles começam a se aflorar. O problema maior que a gente vê é a cascata, né? Porque isso se inicia dentro da família, entretanto, quando a gente vai ver, passa a ser uma questão com o colaborador também. Muitas vezes esse conflito com o colaborador, a gente vê que chega num extremo, né? Então, de gritar, às vezes de falar palavras de baixo calão, às vezes de dar respostas muito ríspidas, né? E ali acaba tendo uma questão até jurídica, né? Até indo para um caminho de um abuso ali, né? Até, né? Então a gente começa a ter ali de entender que a gente acaba indo para uma questão jurídica de danos morais, de alguma coisa desse nível. Então é muito preocupante essa situação. E a terceira, de fato, por essa falta completa de não ter gestão, de não ter planejamento, de não inovar, de não conhecer o cliente, de não ter diferenciação e ser reconhecido por algo, de não ter gerar pouco valor naquele mercado, né, de informação, de novos produtos, de agregar valor ao cliente, de demonstrar de formas diferentes aquilo ali, automaticamente ele acaba quebrando. Ele acaba sendo tão commodity que as pessoas, né, e tendo tão pouco valor, que acaba sendo muito aquela troca. E a quebra, ela vem muito atrelada à precificação que a gente vê, né? Então é quando eu não consigo criar muitas estruturas, muitas diferenciações, né, gerar tanto valor que eu não consigo agregar no meu valor, eu não consigo fazer a percepção. E aí eu começo a entrar naquela briga de precificação, aquela briga de precificação, ela se torna uma margem, né, ela impacta a minha margem líquida e automaticamente com o passar do tempo eu tenho que fazer cada vez o valor menor para poder se manter e até o momento que quebra de fato, né? A gente entende isso daí que impacta isso, né? Eu não consigo mais pagar minhas dívidas, pagar meus colaboradores, começo a demitir, começo a fazer toda aquela bola de neve, né? Mas da onde que surge todo, né? A gente falou desses fatores, a gente falou desses impactos, mas o que está por trás ainda, né? A gente tem algo mais profundo nesse caminho. A gente não está falando só de uma questão assim, olha, então se eu mudar esses ponteiros, eu começo a fazer, se eu começar a inovar, se eu começar a criar um conhecimento do cliente, eu sano isso? Não. Porque isso está atrelado a valores e a cultura dessa empresa. Quando a gente está falando disso, a gente fala, é muito como a cultura daquela empresa, como que aquela família enxerga a relação do seu negócio, né, com o dinheiro. E aí a gente começa a entrar um pouco mais profundo. E aí a gente determina, né, e eu determino muito isso. Olha, você é uma empresa que cresce ou você é uma empresa que tem uma cultura para quebrar? Então, ou você tem uma cultura de quebra ou uma cultura de crescimento. Qual das duas você vai querer andar? Tá? É 880, não tem muito o que a gente discutir.
Esse é o caminho, tá? Esse é muito o caminho que a gente tem que entender. E aí a gente vê 3 comportamentos de uma cultura que quebra. O primeiro é parar no tempo, tá? Ela não é muito do que a gente conversou, que ela não inovou, ela não saiu daquilo ali, tá? Ela não se atualiza com o mercado, né? O mercado ele vem trazendo uma inovação, ele vem trazendo produtos diferentes. É o mesmo produto, mas ele traz de formas diferentes, ele agrega num design, ele agrega numa facilidade, ele agrega numa forma de aquisição simplesmente aquela família para, tá? O segundo comportamento é ter um mix, né, ou uma busca de mix incessável por produtos e serviços commodity. O que é uma commodity, né? É um produto que é igual a todos, né? Então, assim, eu agrego, o que é uma commodity? Vender arroz. Arroz é uma commodity, né? Então, automaticamente, todo arroz é igual, né? Você tem as safras diferentes, sabe? Tipo 1, tipo 2, mas não muda isso. Você não consegue criar um valor agregado. E automaticamente, quando a gente olha aquele mix daquela empresa familiar, ele tem uma particularidade que ele é inteiro commodity. Então, quando você olha dentro da loja, você verifica dele que ele tem todos os produtos como commodity, ele não tem nada que crie um valor agregado. Quando você analisa aquele mix, ele não está posicionado na jornada do cliente. Ele está simplesmente matando uma dor específica de pequeno ali. A gente entende que não tem um valor durante a jornada toda que possa se agregar valor, tá bom? E um outro aspecto é não ter o planejamento, não sabe para onde vai, como que está a situação atual, como que está sendo desenvolvendo, quais são as estratégias do futuro, como que vai agregar o valor, como que vai chamar esse cliente, como vai criar diferenciais. Então a gente vê que a empresa ela tem esses 3 comportamentos que afetam muito e ali ela tem uma cultura mesmo de quebra. Ela não tem uma cultura de estar se inovando, se olhando, né, de se desenvolvendo. Do outro lado a gente vê que tem padrões de culturas que crescem. Né? Então a gente analisando isso daí, a gente vê alguns padrões, né? Eu listei 7 padrões aqui e a gente vê que é muito forte nessas empresas que têm um crescimento constante, né? Isso não quer dizer que ela cresce todos os dias, que ela cresce todos os meses, todos os anos, mas ela tem alguns padrões de comportamentos que consegue que ela permaneça ou que ela sempre está se elevando. E aí ela não tem essa dor, né? Ela pode ver que tem um mês um pouquinho mais apertado, um mês muito maior, mas quando ela olha numa linha de tempo, ela está sempre se atualizando e sempre de uma forma positiva, tá? Mas o primeiro é a unidade de valores, né? Ela tem um valor muito certo entre a família, ela tem, né, muito certo ali essa questão familiar, tá? Ela tem uma comunicação assertiva, todos sabem para onde que estão indo, o que gostam, o que não gostam, quais são os valores que estão ali aportados, né, dentro daquela família, não tem uma discussão ou não tem uma dúvida, tá? Então a gente vai por esse caminho, tá muito certo isso, tá? O outro é acredito no que fazem. Eu já vi muitas empresas dentro da própria família, eu gosto muito disso, e a outra não acredita no que faz, não acredita que tem aquela qualidade, não acredita naquela empresa, não acredita em todo esse processo. E quando a gente olha essas empresas que crescem, elas acreditam efetivamente no que elas estão fazendo. Para elas está muito certo esse processo. Eles acreditam que eles estão criando realmente diferença onde eles estão atuando. Eles estão criando valores de fato. E ali agregando valor no dia a dia. Eles acreditam, eles acordam sabendo para onde eles estão indo, tá bom? Uma outra situação é ter um objetivo claro, né, dentro dessa empresa. Eles mapeiam como que para onde eles estão indo, né? Eles deixam muito claro isso para todos, não só a família, mas como os colaboradores. Pessoal, nós estamos indo nesse caminho. Todos estão ok, todos estão entendendo para onde nós estamos indo, né? Eles deixam claro as metas, os objetivos, os subobjetivos, quem faz o quê, tá? Isso está muito certo. No quarto, eles executam isso.
E eles medem, eles sabem se estão indo para o lado correto ou não, né? Isso está muito certo para eles, assim, olha, nós estamos errando nesse ponto, nós estamos executando, não, nós não estamos executando da forma correta. Então existe todo esse processo que eles acabam tendo um refinamento, eles acabam aprendendo nessa jornada. Porque quando eles executam e eles estão medindo, eles estão aprendendo, eles não estão simplesmente fazendo por fazer. Ah, vamos começar a vender batata. Então vai lá, compra batata, executa. Não. Como que nós estamos vendendo batata? O que a gente comprou de batata tá bacana? Tá sendo pouco, tá sendo o esperado, tá trazendo retorno, né? As pessoas estão gostando, as pessoas não estão gostando. Isso é de qualquer produto, tá? Outra situação é que eles não ficam reclamando. Isso que eu vejo muito na empresa familiar, nesse padrão assim que ela cresce, nós discutimos o problema, nós matamos aquele problema no sentido assim, tá esgotado, né? Agora eu não reclamo mais, eu sigo daqui para frente. O que passou, passou. Então, se eu ficar todo momento voltando no passado ou reclamando porque aquele funcionário não faz assim, porque aquele funcionário não faz assado, né? Eu vou e discuto. A partir que eu discuto aquela situação, eu não preciso mais entrar nessa seara de novo. Se eu entrar e eu tiver esse ciclo sempre voltando, voltando, voltando e reclamando, reclamando, é onde que eu vou me colocar. Eu vou começar a me puxar para baixo, né? A gente vai numa academia. Nessa academia a gente vai e entra numa academia onde que pessoas façam um pouco de exercício, né? Elas fazem daquele jeitinho tranquilo, ou eu vou numa outra academia, que todo mundo está lá superando, conversando, vendo como pode fazer melhor, se ajudando, todo mundo se alimenta bem. O que que eu vou ser? Né? É muito dessa forma que a gente tem que se enxergar. A partir que eu vou numa academia que as pessoas não levam tão a sério, eu não vou levar tão a sério. A partir que eu vou numa academia que leve mais a sério, eu vou levar mais a sério. Isso também é dentro da empresa. Se eu ficar reclamando, eu vou ficar levando a empresa para baixo. Se eu trabalhar mais, eu vou levar a empresa para cima. É natural, né? É sempre assim. Então, automaticamente, essas pessoas não ficam reclamando do passado do colaborador. Elas vão, entendem qual é o problema, resolvem o problema e seguem em frente. O que passou, passou, tá? Uma outra situação é ter o planejamento. Eles têm efetivamente o planejamento de tudo que eles fazem, né? Por quê? Porque eles sabem que eles precisam deixar muito claro para onde eles estão indo e que todos saibam para onde estão indo. E eles precisam executar e eles precisam medir, tá? Eles precisam saber onde que eles estão. Eles precisam saber quais são os próximos passos, para onde aquele segmento está indo. Eu preciso entender o que o meu concorrente está fazendo. Eu preciso trazer inovação para dentro de casa. Como trazer essa inovação? Então, dentro do planejamento, eles acabam abrangendo todos esses processos, tá? E o último aí que a gente vê é que eles criam efetivamente diferenciais. Eles criam formas de entrega diferentes, produtos diferentes, agregam, são reconhecidos por aquilo. Então é uma preocupação para que eles se mantenham no mercado e para que eles façam tudo isso, né? Eles criam esses diferenciais, eles olham, né, tudo que se precisa ser feito. Então, dentro de uma empresa que tem uma cultura que cresce, né, uma cultura para crescimento, eles têm esses comportamentos. É muito nítido, tá? E aí é muito uma discussão que a gente entra. Você quer ser uma empresa de cultura que cresce ou uma cultura que quebra? Essa é a decisão. Ele não tem um caminho para a gente ficar aqui discutindo. Ou é um ou é outro. Né? E nesse processo, automaticamente, a empresa ela precisa passar por essa transformação cultural. E nesse processo de transformação cultural, ele vai ser dolorido, mas ele não vai ser colhido a curto prazo. Ele vai ser, né, tudo que vai ser plantado, né, trabalhado, cultivado, cuidado durante todo esse processo, a colheita vai ser a médio e longo prazo. Mas eles vão colher muito mais do que eles estariam pensando só no curto prazo. A médio prazo eles colhem muito mais, tá? Então, gente, é isso que eu queria falar hoje aqui com vocês, tá bom? Pense qual que é o tipo de empresa que vocês querem. Uma cultura que cresce ou uma cultura que quebra.
é importantíssimo isso estar muito definido dentro de uma empresa familiar. Quando a gente define muito bem esses aspectos, tá, dentro da própria família, a gente diminui muito as chances de desarmonia, de baixa lucratividade, tá? A gente começa a diminuir bastante esses processos, tá bom? Então, se você curtiu aí, você dá um like, manda para a pessoa que você acredita que possa gostar ou precisar desse conteúdo. Qualquer dúvida, pode me chamar aí no direct, no WhatsApp, tá bom? Vou responder aí todo mundo. Valeu, obrigado.